O Liverpool segue Liverpool, evidentemente, segue 100% nessa Liga dos Campeões, agora 7 vitórias em 7 jogos e agora também está 100% classificado para a fase de oitavas de final, está garantido nesse G8. Não estou falando de geopolítica, Deus me livre nesse momento, inclusive. Estou falando da nova formatação da Liga dos Campeões, que tem os 8 primeiros colocados passando direto para a fase principal de mata-mata, para as oitavas de final, inclusive com a vantagem de decidir as oitavas de final dentro de casa. Então o Liverpool garante que decide as oitavas de final aqui em Anfield, além de evitar 2 jogos extras nesse calendário que vai deixando todo mundo maluco, inclusive os repórteres que cobrem esse calendário. Não sei você, acompanhando esse calendário, mesmo de longe, também fica assim. Mas evita esses 2 jogos, evita o risco de ser eliminado na fase de repescagem, de playoffs, que é o nome técnico que a UEFA está dando para esse interim entre o fim da primeira fase e o início da segunda, é a fase 1,5 dessa nova Champions. Então o Liverpool evita tudo isso. Quase garantiu também a liderança de maneira antecipada, né, na penúltima rodada da primeira fase. Porém, só não o conseguiu por conta da loucura lá no Estádio da Luz em Lisboa, quando o Barcelona vira o jogo para cima do Benfica, o 5-4 com o Rafinha, que está jogando demais. Inclusive eu tive a lindeza de oportunidade de entrevistar o Salah hoje, e durante a entrevista com o Salah ainda estava 4-4 lá. E eu abro a entrevista falando: vocês estão garantidos como líderes. Acabou que o tempo me provou errado, eu achei que tinha acabado o jogo lá, inclusive, em Lisboa. Mas enfim, acontece. Aliás, nem gostei tanto da minha entrevista com o Salah, não acho que foi muito boa, não acho que... talvez eu não tenha escolhido as melhores perguntas, então achei uma entrevista aquém do tamanho do entrevistado. E se você também achou dessa maneira, eu peço desculpas por decepcionar, né? Porque no fim das contas eu tô aqui para entregar um ótimo trabalho sempre, e quando eu não consigo algo nem próximo disso, eu fico chateado comigo mesmo. Depois vou rever a entrevista para entender o que eu poderia ter feito melhor, mas enfim, também não foi uma tragédia. Vamos falar do jogo, que teve o brilho do Salah, e chegaremos nele inclusive daqui a pouquinho. O adversário valoriza essa vitória do Liverpool, tá? É uma vitória que quem está distraído, quem não está acompanhando o futebol europeu direito, acha que é chover no molhado. Acha que é uma vitória óbvia. Que o Liverpool, inclusive, deveria ter goleado o Lille. Como assim? Golear o Lille em Anfield? Só vencer de 2-1? Não. O Lille, minha gente, vinha de 21 jogos de invencibilidade, tá? É difícil vencer esse time. E o jogo provou isso. Por mais que existam algumas doses que sinalizam o Liverpool que também controlou a própria velocidade, né? Viu que não precisava, estava já chegando no destino antes da hora, né? Marcou aquele almoço com um familiar, e aí marcou para 2 da tarde, quando você vê, está a 10 minutos do restaurante ou da casa da pessoa, quando na verdade você deveria estar a meia hora, né? Você está muito... Aí você encosta para não chegar antes, você controla a velocidade, e foi isso que o Liverpool fez. Controlou, desde a escalação até em certos pontos do jogo. Mas ainda assim, esse Lille entregou bastante coisa dentro de campo, conseguiu empatar a partida quando estava com um homem a menos, por exemplo, e mostra também porque passou esse tempo todo sem perder. Foram 21 jogos de quase tantos empates quanto vitórias, foram 11 vitórias e 10 empates, mas eram muitos empates na Ligue 1, competição em que ocupa a 3ª colocação, já bastante distante do líder PSG. Mas na Champions só empatou com a Juventus. E desde a derrota da estreia contra o Sport, que tinha sido a última até hoje, tinha vencido todos os outros 4. Inclusive, venceu do Real Madrid na França e do Atlético de Madrid na Espanha. Tinha algo de uma pedra no sapato de gigantes
Então o Liverpool consegue controlar essa ameaça e garantir essa vitória, apesar de ter controlado também a própria velocidade para não chegar adiantado nesse tal almoço aí. 4 mudanças no time titular, entraram Bradley na lateral direita, Quansah na zaga, Jones no meio campo e Darwin no ataque. No banco ficaram Arnold, Konaté, McAllister e Gakpo. O Darwin, inclusive, sendo titular de maneira merecida, apenas pela 15ª vez em 28 jogos na temporada. Na Champions ele tem uma proporção de titularidade grande, são 5 em 7. Só começou no banco contra o Milan na estreia e contra o Leverkusen aqui. Então na Champions o Darwin tem jogado bastante como titular. Não acho que tenha feito um jogo notório, né? Não é um jogo marcante, mas o Darwin briga muito, é um cara que sem a bola ajuda muito o Liverpool a incomodar, a fazer a pressão alta. Então, pelo menos no quesito vontade, disposição e importância sem a bola, isso aí sim. Mas o Darwin não teve chances de gol, não teve gol perdido, não foi uma atuação também negativa, só acho que uma atuação que passou um pouco batida, assim, um pouco mediana. O primeiro tempo estava muito morno até o gol marcado pelo Salah. Minha voz está dando ruim, hein? E amanhã tem cobertura, mas vamos lá. O Liverpool não agredia, também não era agredido, não sofria e não fazia o Lille sofrer. Era uma partida bem em banho-maria ali, até o Tsimikas roubar a bola do Jonathan David e o Curtis Jones acionar o Salah, que pegou de primeira para abrir o placar. Já na reta final do primeiro tempo, o Liverpool verticalizando num time que é mais de controle do que de verticais, num time que é mais de diagonais longas do que em verticais longas, mas também não é como se não utilizasse do que para mim era uma das grandes características do time do Klopp, que eram as bolas verticais, que era esse jogo mais heavy metal, né? Esse Liverpool tem um pouco de controle, um pouco de uma dança, né, uma valsinha aqui e ali, ainda assim, de vez em quando dá aquela acelerada como deu para abrir o placar. O Salah, que estava num jejum absurdo, né, de 3 jogos, esse é o jejum do Salah, o maior, inclusive, dessa temporada, não marcou contra Tottenham Forest e Brentford, e agora chega a inacreditáveis 39 participações para gol em 31 jogos nessa temporada com a camisa dos Reds, 22 gols e 17 assistências. E ele chega a 47 na Champions, tá? Atenção, tá circulando aí um número de 51 gols na Champions, na carreira do Salah, o que não está tecnicamente errado, mas na conta final da UEFA, o Salah tem 47, assim como o Cristiano Ronaldo tem 140 e não 141. Por quê? Porque na lista final, na lista mais importante da UEFA, excluem-se os gols da pré-Champions, da fase preliminar. E o Salah tem 4 gols e o Cristiano tem 1 na pré-Champions. No fim da conta, no frigir dos ovos, o Salah tem, portanto, 47 agora. Está a 1 de entrar no top 10 e empatar com Ibrahimovic e Andriy Shevchenko. O jogo acordou um pouco depois do gol do Salah, como eu disse, o Liverpool também. O Salah, que distribuiu domínios deliciosos, inclusive quase faz um golaço num bolão do Luís Dias, já quase antes do intervalo. É um gol não feito que para mim valeu já o ingresso. E aí temos o intervalo e o Liverpool volta melhor. Aí sim começa a jogar mais, passando a terceira marcha. Aí sim o Liverpool começa a martelar um pouco mais o Lille. As trocas fizeram bem ao Liverpool. Saíram Curtis Jones, que além do passe não fez muita coisa, mas o passe já foi muita coisa, e o Gravenberch, e entraram o Elliott e o McAllister. Os dois entraram muito bem, deram muito dinamismo para esse jogo, para esse meio campo do Liverpool. O Harvey Elliott, especialmente, foi muito bem. E aí sai a expulsão do Mendy, lateral argelino do Lille, 2 amarelos, expulsão clara. Parece aí, então, que o Liverpool vai dar um passo ainda mais à frente.
E o Lille empata com o Jonathan David, que chega a 18 gols na temporada. É uma joia. 5 temporadas no Lille. Não sei quando vai ser a última, mas é um cara que está no radar de grandes clubes europeus há muito tempo. Arsenal, Chelsea, inclusive. Não fez um grande jogo o Jonathan David, inclusive perdeu a bola do primeiro gol, mas faz esse gol no único chute no gol, na meta do Alisson que o Lille teve na partida, se eu não estou enganado, tá? Apenas o segundo gol sofrido pelo Liverpool nessa Champions, inclusive. E aí o jogo parece que vai dar uma embolada, só que aí o Slot ele faz uma outra alteração que melhora o time, que sai o Szoboszlai e entra o Endo. Uma alteração que no Brasil teria gente quebrando a TV como Rubem Amorim em Old Trafford. Pô, tá tirando um meio armador para colocar um volante? Eu acho que foi quase que uma correção de um errinho do Slot no intervalo, que foi desproteger o meio-campo sem o Gravenberch. E aí ficou um pouco aberto com Szoboszlai, Elliott e McAllister. Ele coloca o Endo, aí tira o McAllister da posição de primeiro volante e equilibra um pouco mais o jogo, e com equilíbrio o Liverpool controla mais, controlando mais, consegue o segundo gol num lance de sorte. Chute desviado do Harvey Elliott, que faz o segundo gol. O Elliott, que merece mais chances, hoje teve um segundo tempo inteiro para jogar, o que é um latifúndio para essa temporada dele de poucas oportunidades. Tomara que seja um sinal da progressão de minutos que ele vai ter para esse Liverpool. Entrou muito bem mais uma vez para além do gol. Já falei que esse Lille, para falar um pouco mais do visitante, valoriza essa vitória do Liverpool. Eu quero falar do Alexandro, cara. Um zagueiro brasileiro que jogou muito, muito, muito bem. Para mim foi um dos melhores jogadores da equipe francesa hoje. Faz uma muito boa temporada pelo que eu li e pelo pouco que eu vi do Lille até aqui. E é uma simpatia. Tem uma entrevista com ele que se você estiver curioso, por favor, veja nas redes sociais da TNT Sport. Inclusive deve estar aqui no canal de YouTube da TNT. E ele tem uma história muito bonita, cara. Ele tem 25 anos. Cresceu em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro. Foi da base do Flamengo ao lado do Vinícius Júnior. Ganharam vários títulos na base. Só que ele tem uma história diferente do Vinícius depois disso. Ele sai do Flamengo em 2016, depois de não ter muitas oportunidades. Roda em alguns times do Rio, não consegue se estabilizar e fica 1 ano e meio sem jogar futebol porque não conseguia propostas, cara. Imagina. Para desistir é um pulo, né, cara? E aí ele consegue uma vaga num time da 4ª divisão de Portugal, o Praiense. E ele roda nas divisões inferiores do futebol português, até pintar no Lille. Essa é a 3ª temporada do Alexandro no Lille, tem contrato até 2028. E é um zagueiro que tem que estar nas conversas de seleção brasileira, inclusive, tá? A competitividade é grande. Murilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Militão, outros aí, né? Vamos ver o Vitor Reis. O Nino resolveu se esconder na Rússia, não está mais na conversa. O Alexandre é um cara que poderia estar, e não sei não, hein? Se ele não pinta em outro clube de mais expressão do futebol europeu, nessa volta por cima linda, linda, linda. Repito, além de ser uma simpatia, gostei muito de conhecê-lo, de entrevistá-lo, tá? Vamos ver, hein? Se o Liverpool termina como líder dessa primeira fase da Liga dos Campeões. Temos 4 pontos que eu destaco aqui para valorizar terminar como líder. Primeiro, que você garante que o segundo colocado está do outro lado da chave. Ou seja, hoje em dia, Liverpool e Barcelona só poderiam se encontrar na final da Liga dos Campeões. Segundo ponto, você garante que o seu adversário das oitavas sairá das posições 15, 16, 17 ou 18. Garante. Sai do vencedor desse jogo entre dessas duas duplas. O que em teoria não quer dizer nada, porque pode ser um time bom, mas é uma campanha pior. 3. Você garante que seu adversário das quartas sairá das posições 7, 8, 9, 10 ou 23, 24. Então são as piores campanhas da elite do G8 e da classe média do G24, que começa na 9ª colocação.
E quarto, já falei aqui, você garante que você decide as oitavas de final em casa. Isso já está garantido para o Liverpool, porque isso é algo comum entre os 8 primeiros colocados dessa primeira fase da Liga dos Campeões. Depois é sorteio de mando, tá? Quartas e semis são sorteio de mando de campo. É isso, minha gente. Um beijo para você e até amanhã depois de Arsenal e Dinamo Zagreb. Estarei aqui para falar desse jogo dos Gunners, que também brigam por uma vaga garantida matematicamente na próxima fase, o que deve acontecer nessa quarta-feira.